Boa noite, pessoal. Simbora, mais uma live aqui, mais um tema do nosso programa Mentalidade. Essa live de hoje vai ser uma live top, padrão, domingão. Deixa eu só fixar o tema aqui. Hoje a gente vai falar sobre os 3 tempos da vida. Tema muito top, tema filosófico. Do jeito que vocês gostam, num padrão daquela que eu fiz, eu acho que há 15 dias atrás, eu fui semana passada, que foi sobre o anti-medo. Então pensa numa live top. Essa live de hoje realmente vai ser sensacional. Tema que eu escolhi a dedo nesse final de semana, tá bom? Perfeito, então, enquanto a galera vai aquecendo, vai entrando, obrigado pela presença. Se você conhece alguém que precisa, desses temas que a gente traz aqui no programa Mentalidade, pega aqui esse aviãozinho e compartilha com essa pessoa, tá bom? Porque isso é extremamente importante, você vai estar ajudando essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor, tá bom? Boa noite quem tá entrando, boa noite Thay, boa noite Cleide, boa noite meu pai João, boa noite Dália, boa noite Lari, minha advogada estourada, boa noite Mônica, boa noite Luzi, boa noite Rô, que não perde uma live aqui da gente, Thay também aí, sempre tá aqui presente, boa noite galera, boa noite Ingrid. Simbora, então a live de hoje a gente vai falar sobre os 3 tempos da vida. Rafael, que doideira é essa? É vem tu filosofar em pleno domingo à noite. Que isso, meu filho. Simbora. Primeira coisa, para quem já me segue, e para quem assiste as minhas lives aqui já há algum tempo, eu vou introduzir algo que eu já falei no passado, enquanto o pessoal vai entrando, pra gente ir desenvolvendo o tema da live de hoje, Esses 3 tempos que eu quero trazer para vocês na live de hoje é simplesmente os tempos que regem a nossa vida. Por isso que o tema é os 3 tempos da vida. Quais são os 3 tempos da vida, então, Rafael? Me explique isso aí, traga essa informação melhor para mim. Primeira coisa, você entender que a gente vive em 3 tempos. O passado, o presente e o futuro. Perfeito? Ótimo. Para quem já assiste as lives há algum tempo, um dia eu introduzi um pouco sobre esse tema, certo? Mas eu realmente nunca trouxe essa live num conteúdo mais denso como eu vou trazer hoje. Perfeito? Então, primeira coisa, eu quero trazer para vocês a introdução do que deve representar para você o passado, o que deve representar para você o presente e o que deve representar para você o futuro. A primeira coisa é, se pergunte hoje, para você que está me assistindo, se você pudesse apagar o seu passado, você apagaria? Responde aqui para mim, sim ou não. Se vocês que estão me assistindo hoje pudessem apagar coisas do passado de vocês, vocês apagariam? E aí, sim ou não? Para quem já assiste a live, eu acho que não vai responder o que eu quero. Mas para quem chegou depois, talvez responda o que eu imagino. Então, se você pudesse apagar o seu passado, você apagaria? Então, a Alinezinha aí falou que sim, Thay falou que não, mas eu acredito porque ela já assistiu algumas lives minhas. Manu diz que sim. Mas olha que interessante. Será que se você, em parte sim, Lara diz que em parte sim, então Lara não está assistindo minhas lives. Lu diz que sim. Então, para vocês que disseram sim, deixa eu perguntar uma coisa. E se você, que talvez esse algo que você viveu, que você não quisesse ter vivido, ou aquilo que aconteceu na tua vida e que você não gosta e que te faz te recordar, se você não tivesse passado por isso, você talvez repetiria com mais intensidade aquilo. Não quer dizer que o fato de você ter vivido uma coisa não quer dizer que você vai repetir. Mas a partir do momento que você passou por algo que você não gosta e isso está guardado na tua memória, isso te ajuda e te influencia a não errar naquele lugar mais. Se você vai errar ou não, isso aí é uma decisão sua. Mas o passado, ele é extremamente importante. Por quê? Porque se você apaga o seu passado, você vai ter a chance de repetir o mesmo erro que você cometeu lá. A chance. Por quê? Porque tem gente que erra no passado e continua errando no presente. Aí já é burrice. Perfeito? Então, olha como é interessante. Olha o quanto é importante o passado da nossa vida. Porque é o passado que vai fazer a gente entender os nossos erros para que a gente não cometa de novo. Então, ou seja, olha que interessante. Quando a gente começa a andar, a gente não cai. E a gente vai errando, até uma hora que a gente aprende. Então, ou seja, aí a gente passa a andar e a gente não cai mais. Ou seja, eu desenvolvi uma habilidade através das quedas que eu tive na minha infância que me fizeram andar e eu não caio mais hoje andando. Ou seja, se eu apagar esse conhecimento que eu adquiri das vezes que eu caí até a hora que eu aprendi a andar, talvez hoje eu parasse de andar. Então agora você começa a entender que o passado ele é extremamente importante. Por mais que o teu passado te cause dor, por mais que o teu passado te cause angústia,
Por mais que teu passado te cause sofrimento, ele é necessário para a tua evolução. Então, para quem disse que sim, se pudesse apagar o passado, apagaria, eu acredito que a partir de agora você entende o quanto é importante o passado. O quanto é importante todos aqueles erros que você cometeu. Eu dei um exemplo clássico aqui de quando a gente começa a andar, né? Que esses erros que a gente comete caindo, a gente aprende, e esse embasamento me faz andar hoje e não precisar parar com medo de cair. Só que se eu apagar da minha memória todas as habilidades que foram necessárias para mim fazer uma pessoa que anda hoje, eu deixaria de andar. Então olha como é interessante a gente ressignificar esse conceito do passado. Entender que o passado é sim importante para que a gente se torne a pessoa que a gente é hoje. É sim importante para triar a forma como a gente caminha. Se eu esquecer tudo isso, eu tendo a errar tudo novamente. Ou seja, se hoje eu opero varizes como eu opero, é graças ao que eu aprendi no passado. Se eu hoje tenho uma velocidade de fazer tratamento de varizes mais rápido, tratar via safena com uma habilidade muito maior, é graças ao meu passado. Então, ou seja, o passado ele é extremamente importante para que a gente consiga ser o que a gente é hoje. E já já eu vou aprofundar um pouco mais essa relação entre os três tempos. Perfeito? Então, a gente entende que o passado é extremamente importante. A gente entende que todos os erros do passado, todas as angústias que toda vez que a gente pensa no passado, que vem no nosso presente, elas são sim importantes para te ajudar a ressignificar algumas coisas e te ajudar a ir mais rápido. Deu o exemplo aqui de como a gente começa a andar, deu o exemplo aqui de como eu opero hoje. Tudo isso é graças ao passado. Perfeito? Ótimo. Daqui a pouco eu volto para ele de novo. Eu quero só trazer os três tempos para depois a gente entender a relação entre eles. Perfeito? E como eles vão impactar na nossa vida. Presente. O presente, ele é exatamente o que a gente faz nesse exato momento. Ou seja, o presente são as nossas ações diárias. Ou seja, como eu reproduzo ao longo do meu dia. Perfeito? E o futuro é a proa. O futuro é onde está a direção para onde eu quero ir. E olha que interessante. Se eu tenho... Eu até falei muito disso na live do Antimedo. Que se eu tenho um futuro com muita clareza do que eu quero, o meu presente ele fica mais coerente. Ou seja, eu tenho um porquê eu acordo de manhã, eu tenho um porquê eu trabalho todos os dias, eu tenho um porquê porque eu desenvolvo as minhas habilidades diárias. Por quê? Porque existe um futuro, que é a proa, que é a direção para onde eu quero ir. Então, se eu não tenho muita clareza do meu propósito, o meu propósito está lá no futuro. Porque são as coisas que eu quero construir. Se eu não tenho muita clareza do meu propósito, dificilmente eu vou conseguir ter clareza do meu presente. Então, ou seja, olha que interessante. E aí a gente começa a entender algumas coisas importantes. Quando a pessoa ela não tem muita clareza do propósito, ela não tem direção. Então é aquela pessoa que acorda de manhã e fica assim assistindo televisão o dia todo. É aquela pessoa que faz por fazer as coisas. Ou seja, ela é um zumbi. Ou seja, ela está morta-viva. Porque ela só faz coisas sem nem pensar. Porque ela não tem projeção nenhuma do que ela quer. Ela não tem clareza nenhuma do futuro dela. Ela não sabe o que é que ela espera do futuro. Aquelas pessoas que vivem no passado, né, são pessoas que hoje não vivem o presente. Ela fica assim, lá no passado eu tinha uma casa massa. Lá no passado era muito mais fácil. Então olha como é interessante. A gente ter muita clareza o que é que serve o passado e muita clareza do que é o futuro. Porque quando eu tenho muita clareza do meu propósito, eu tenho mais habilidade de saber o que eu preciso fazer hoje, do que eu preciso. Se eu vou fazer, aí já é outra coisa. Se eu tenho muita clareza do quanto é importante o meu passado, eu vou revisitar o meu passado para conseguir me ajudar a tomar as decisões do meu presente. Olha que interessante. E aí entra um segundo ponto, né, dessa linha dos três tempos, que é como é que eu devo olhar para o passado. Porque a pessoa que vive unicamente no passado para ficar naquela nostalgia são pessoas que tendem a ser mais depressivas. As pessoas que olham muito para o presente e esquecem de viver, olham muito para o futuro e esquecem de ver o presente, são pessoas normalmente ansiosas. Eu já fui extremamente ansioso, porque eu ficava querendo as coisas muito rápido. Principalmente na fase lá inicial da minha vida. Por quê? Porque eu estava num buraco e eu queria sair daquele buraco o mais rápido possível e eu ficava num nível de estresse muito grande. Então eu queria muito rápido as coisas. Isso me gerava muita ansiedade. Então, quando eu fui tendo muita clareza de que eu preciso respeitar o tempo, as coisas vão ficando mais suaves. Não quer dizer que estão suaves, elas estão mais suaves. Perfeito? Então, olha que importante.
Luiz botou aqui, sempre pertinente em todas as searas da vida. Parabéns, Rafa. Obrigado. Show. Beleza, vamos voltar para cá. Então, perfeito. Então, olha como eu tenho que ter muita clareza. Beleza, Rafael. E como é que eu devo lidar, então, com o passado? Para que eu não me torne uma pessoa nostálgica. Então, eu sempre digo que o passado ele serve unicamente para duas coisas. Duas coisas que eu devo buscar no passado para revisitar. Apenas essas duas coisas. A primeira coisa é olhar para o passado e ver qual a situação do passado ela é coerente com algo que eu esteja vivendo agora. Olha que interessante. Vamos imaginar que eu vou fazer uma cirurgia de varizes. Então, quando eu vou fazer a cirurgia de varizes, vamos imaginar que eu peguei uma veia muito difícil de navegar a fibra do laser. E quando chegou em determinado ponto ali, eu tive dificuldade de navegar. Aí o que eu vou fazer? Vou revisitar o meu passado para olhar uma situação parecida que eu vivi e como é que eu reagi a ela e qual foi o aprendizado que eu tive lá. Então aqui entra a primeira coisa que você precisa saber sobre o passado. O passado, ele serve para ser revisitado, para te ajudar a tomar decisões no teu presente. Perfeito? Ou seja, se eu cometi algo lá no passado que deu errado e eu aprendi com esse erro, quando eu passar por uma situação parecida no meu presente, eu vou buscar revisitar no meu passado para que ele me dê condições e subsídios para que eu consiga agir no presente de forma mais eficiente e assertiva. Olha que interessante. Então, a primeira coisa sobre o passado é revisitar para que eu consiga ser mais eficiente na minha decisão do presente. A partir do momento que eu tenha aprendido lá. Segunda coisa, a gente aprende com coisas do passado olhando assim, ó. Coisas que ficaram no passado e que não foram boas, elas devem ficar no passado. E não devem ficar trazendo. E talvez as pessoas que disseram sim é exatamente por conta disso. Porque viveram algo de ruim no passado. E toda vez que ela lembra daquilo, aquilo gera uma angústia. Então você precisa entender que essa angústia, ela tem que ficar lá. E toda vez que ela vier na tua cabeça, você apaga e fala assim, ó, isso já não me cabe mais no meu presente. Então essas são as duas únicas coisas que você precisa entender sobre o passado. 3, na verdade. Primeira, que o passado é importante, ele não pode ser apagado, porque senão você vai cometer os mesmos erros. E você não vai ter embasamento para conseguir agir no teu presente. Segunda coisa, você deve resgatar no passado situações que você viveu, que errou ou que acertou. E para que essas situações sirvam de base para que você aja em uma situação parecida no teu presente. E a terceira, as coisas ruins, elas ficam lá. E o aprendizado que eu tirei com elas que você pode resgatar para agir aqui. Então, perfeito? Então, essas 3 coisas são coisas que vocês devem sim entender sobre o passado. Que eu não posso apagar, que eu devo revisitar para me dar orientação de algo similar que eu vivi no passado, que vai me ajudar aqui no meu presente, e que eu não devo ficar resgatando coisas que não vão me fazer bem. Perfeito? Ótimo. Segunda coisa, em relação ao futuro. Você falou que é pro. O que quer dizer isso, Rafael? Então, primeira coisa, e eu falei muito disso na live passada, você precisa ter muita clareza das coisas que você quer conquistar na tua vida. Então, ou seja, eu tenho muita clareza, por exemplo, que eu queria ser pai. Então, lá em 2019, eu queria ser pai. Eu queria ser pai. Isso já estava definido na minha cabeça. Então, ou seja, o que eu precisaria fazer para que eu me tornasse um bom pai para o meu filho? Então, ou seja, eu tinha muita clareza que eu queria ser pai. Então, eu já tinha a visão da paternidade. Perfeito. Então, quais são as habilidades e comportamentos que eu precisaria desenvolver naquele presente para que eu me tornasse o pai que eu sou hoje para o meu filho? Então, olha como é interessante. Primeiro, ter a clareza do que você quer. E segundo, ter a clareza da pessoa que você precisa se tornar para que isso aqui, ó, aconteça e se encaixe. Por quê? Porque aquele futuro de 2019, ele é o presente de 2021. E as situações que eu passo com o Léo, que talvez hoje eu consiga lidar melhor do que talvez meu pai e minha mãe tenham conseguido comigo e minhas irmãs, talvez, por quê? Porque eu criei a consciência de que eu queria ser pai e eu criei a consciência do tipo de pai que eu queria ser. E para isso, eu precisei desenvolver habilidades comportamentais para me tornar essa pessoa. Quer dizer que eu estou completo? Não. Mas quer dizer que eu estou mais preparado. Por quê? Porque aquele futuro de 2019 é o presente que eu vivo hoje. E talvez a forma como eu consigo lidar com o Léo hoje, em algumas situações, é por quê? Porque eu acessei as informações que eram necessárias. Eu acessei as pessoas que poderiam me dar esse acesso. Então olha como é interessante, primeiro, eu ter muita clareza
do que eu quero para o futuro. E a segunda coisa, eu tenho muita clareza do que eu preciso modificar no meu comportamento e no meu mapa de mundo para que esse futuro, quando acontecer, ele seja um presente do jeito que eu queria. Olha que interessante. Então, é isso que serve o futuro. Mas o que falta na maior parte das pessoas é essa clareza sobre o futuro. O que você quer realmente do teu futuro? Ah, meu futuro eu quero ser rico. Pronto. Você quer ser rico como? Como é que é essa riqueza? Você quer ter quanto de dinheiro? Esse dinheiro ele vai servir para quê? Entende? E isso é muito importante, que eu estava pensando nisso antes da live, né? Eu vejo muito do treinamento para médico e eu vejo muito falando assim, eu quero encher minha agenda. Eu quero minha agenda só de paciente particular, eu quero agenda lotada. Perfeito. E quando tua agenda estiver lotada, se você tiver 50 pacientes, você vai conseguir dar conta de dar suporte a esses pacientes de tratamento? Rafael, eu quero ter uma padaria lotada. Eu estou dono de padaria, eu quero uma padaria que todo dia eu consiga vender muito. Vender muito quanto? Não, eu quero vender X. Pronto, para você vender X, você precisa de quantos pães produzidos por dia? Tantos pães. Hoje você sozinho consegue dar conta disso? Não, não consigo. Então olha que interessante. Não é sobre ganhar o dinheiro, mas é entender o quem você precisa se tornar para ganhar esse dinheiro. Ou seja, para eu ser o médico que eu sou hoje, na condição que eu estou hoje, eu precisei construir Mônica, eu precisei construir Val, eu precisei construir Yali, para que hoje, mesmo com a quantidade de pacientes que eu tenho, eu consiga manter a mesma essência do Rafael 2019. Porque aquele Rafael de 2019 que gerou o Rafael 2024. Só que o comportamento que eu precisei desenvolver para ter o sucesso que eu tenho hoje exigiu de mim novas habilidades e mais pessoas dentro do meu grupo. Então, ou seja, se eu não tivesse a clareza disso lá na fase 1, talvez a fase 3, hoje, ela não aconteceria. Ela seria insustentável. E isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente não tem clareza. Eu quero ganhar dinheiro. Porra, beleza. Mas você acha que você vai ganhar dinheiro com o comportamento que você é hoje? Com as habilidades que você tem hoje? Então, o futuro, ele é extremamente importante. Mas para que esse futuro, quando se tornar presente, se concretize tudo aquilo que você tinha na tua mente, é importante que você entenda que não é sobre ter, é sobre o comportamento que você precisa desenvolver. Entende? Isso é muito importante. E o que eu vejo é que falta essa clareza nas pessoas. A gente quer muito as coisas, mas a gente tem muita dificuldade de mudar quem a gente é para se tornar aquilo. Tá certo? E aí você precisa começar a entender que quais são as áreas da sua vida que você precisa desenvolver, o que é que você está buscando em cada uma delas. Segundo, quais são os comportamentos que você precisa desenvolver e como você consegue sustentar esse comportamento. Isso é muito importante. E eu estava vendo uma aula na estante de uma coisa extremamente importante que ontem, por exemplo, eu não tive essa habilidade de um evento que aconteceu comigo. E hoje eu pensei, refleti e pedi desculpas pelo meu comportamento e aprendi com isso. Entende? Então, olha como é interessante. Porque nem sempre você tendo o acesso à informação, você sabendo o que fazer, você consegue fazer. E aí eu estava vendo uma aula de Brunet, que ele fala sobre a importância de você ter as pessoas para te repreender na jornada. A importância de você ter os conselheiros. Por quê? Porque a repreensão ela é importante. Ela é importante para te orientar. Ela é importante para te trazer para o lugar que você está desviando. Então olha como é importante a gente ter os nossos conselheiros. Olha como é importante a gente ter as pessoas que vão nos ajudar a nos repreender. Por quê? Porque principalmente no mundo que a gente vive hoje, a forma como está sendo criada as crianças e adolescentes é aquilo que não pode fazer mais nada. Então se você bater, você vai traumatizar. Se você der uma bronca, você traumatiza. Se você pressionar, vai gerar complexo nele. Então olha como é interessante a gente começar a entender que a repreensão ela é sim importante para a nossa evolução. Que a repreensão é sim um sinal de que você vai avançar. Porque se sempre você não conseguir entender que a repreensão ela é importante, você tende a fracassar no meio do caminho. Porque se você não tiver um freio para te ajudar, na hora que você acelerar demais, você acaba adoecendo. Se você não tiver um freio para te orientar, você fala assim, ó, epa, ali tem uma curva, velho. Se você não reduzir tua velocidade aqui, vai acontecer isso. Então, olha como é importante também essa clareza. E aí, né, eu sempre falo, e isso foi um dos fatores que eu resolvi ensinar, né, alguns médicos, é por quê? Porque eu vejo que existe muita dificuldade, né, em hoje você conseguir se destacar na tua área.
tu desenvolver as habilidades. E aonde eu cheguei, eu posso ensinar esses métodos a chegarem também. Só que o ego, às vezes, de cada um dos colegas, né, de falar assim, porra, mas eu vou ter que aprender com o Rafael. O Rafael terminou a residência junto comigo. O Rafael terminou a residência antes e depois de mim. E eu vou ter que baixar minha guarda. Então, esse é um sinal de sabedoria. Você reconhecer que aquela pessoa teve mais resultado que você e que se ela rompeu aquelas barreiras e ela está disponibilizando a ensinar você, tenha a humildade de ser uma pessoa que vai ter alguém que talvez saiu depois que você chegou lá na tua frente. E por não ter essa humildade, às vezes você paga um preço. O preço do tempo, o preço do erro e o preço talvez de parar no meio do caminho e não conseguir chegar lá onde eu cheguei. Então olha como é importante. E aí entra outros fatores, né? Quando um paciente hoje vem fazer um tratamento comigo, ele fala assim, mas o tratamento do Rafael é mais caro do que os outros. Beleza, eu sempre falo ao meu paciente, mas o que você está buscando? Você está buscando resultado? Você está buscando assistência durante a tua jornada? Quando você estiver na tua casa, por exemplo, o paciente que eu operei mandou uma dúvida na estante pra gente. E a gente estava tirando dúvida de um paciente que eu operei sexta-feira. Então, ou seja, será que o lugar que você vai operar vai te dar esse nível de assistência? Então, olha como é importante, eu sempre falo para o meu paciente, quando você vai fazer um tratamento, o que você está buscando lá no futuro? O futuro é quando você começar o tratamento. Então, o que você está buscando? Você está buscando resultado? Você está buscando assistência? Você está buscando um profissional que é hoje referência no país no tratamento? Pronto, é isso que eu estou buscando. Pronto. Então você já sabe o que você quer. Mas quando você não para refletir sobre isso e você acha que é simplesmente um tratamento de varizes qualquer, você acaba indo para o mais barato e no meio do caminho você descobre o que talvez se tivesse puxado uma reflexão na tua cabeça, você não teria seguido aquele caminho. Então olha como é importante a gente, né, ter muita clareza do que a gente quer. Olha como é muito importante a gente refletir sobre o que é que a gente está buscando lá no futuro. E a gente não faz isso, sabe por quê? Porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para analisar. E a gente acaba tomando decisões, às vezes, por não ter nem as informações necessárias sobre o que eu estou buscando no meu futuro. Porque a gente não tem clareza do que a gente quer. Então a pessoa fala assim, eu quero tratar varizes. Mas qual tipo de tratamento você quer? Você quer um simples tratamento de varizes? Ou você quer resultado no teu tratamento? Você quer um resultado duradouro? Você quer um nível de assistência diferenciado? Você quer um tipo de tratamento que se recupere muito mais rápido? Que não vai impactar no teu dia a dia de trabalho? Principalmente para quem é comerciante. Não tinha parado para pensar nisso, Rafael. Exatamente. É por isso que a gente está na internet gerando conteúdo todos os dias. É exatamente para te dar essa capacidade de ser crítico na tua decisão. Não é que você seja obrigado a ser meu paciente, mas eu estou te dando acesso a informações que eu julgo como necessárias. E essas informações são coisas que fazem parte da nossa rotina de tratamento. Só que se eu não esclareço aqui na internet para vocês isso, vocês não têm a capacidade de questionar sobre realmente o que você está buscando no seu tratamento, que é algo que vai acontecer, né? Porque primeiro você vai ter que passar por uma consulta. Mas se tu vai para uma consulta com esse nível de senso crítico sobre questionar resultado, sobre questionar assistência, sobre realmente o que é que você está buscando no tratamento, é só uma cirurgia ou é uma cirurgia com recuperação rápida? É só uma cirurgia ou utilizar uma tecnologia que vai te dar um resultado muito mais rápido com um nível de invasibilidade muito menor? É só cirurgia ou, como esse paciente que mandou mensagem pra gente na estante, que estava com a dúvida e tem alguém ali para dar assistência? Olha que interessante. Então, é sobre isso. É ter muita clareza do que a gente quer para o nosso futuro, para que a gente tome as decisões certas aqui no presente. Perfeito? Tá fazendo sentido para vocês? Me conte aí. Bora, deixa eu ver. Rapaz, tem gente falando aqui. E claro, compartilha aqui no aviãozinho, né? Se conhece alguém que merece ouvir. Responde aí. Tá fazendo sentido essa live de hoje? Tá dando para ter uma noção melhor sobre esses 3 tempos da nossa vida e o quanto eles são importantes, ou seja, a união dos 3, né? Olha como fica diferente hoje quando a gente vai tomar uma decisão. Olha como tem mais clareza agora, né, sobre quando a gente fala assim, não, eu vou fazer isso. Não, eu não vou fazer por fazer. Eu vou fazer porque eu fiz uma projeção do meu futuro, eu tenho muita clareza do que eu quero naquela área para o meu futuro, eu já entendi quais são as coisas que eu preciso saber e acessar para que eu, aplicando isso no tempo necessário, quando esse futuro se transformar em um presente, eu consiga sim fazer isso ficar mais coerente na minha vida.
Perfeito? Ótimo, ótimo. E aí a gente entra agora em um ponto muito profundo aqui da live, que é o quê? Sobre as situações do nosso presente. Então eu vejo muita gente falar assim, Rafael, eu queria muita oportunidade, sabe? Eu vim de família pobre, eu infelizmente não tive a chance de fazer um colégio bom, eu não tive chance, sabe, de fazer coisas que me deixaria pronto. E infelizmente eu queria só uma oportunidade. Se eu tivesse uma oportunidade, eu conseguiria. E isso é muito interessante porque eu vejo muita gente falar isso, né? Que eu não tive oportunidade, que minha vida realmente foi uma vida sofrida. E aí vem aquele comportamento vitimista que toma conta do teu corpo e entorpece a tua mente. E você se coloca como aquela vítima, a vítima das adversidades da vida. Então a primeira coisa que você precisa entender para você não se comportar com esse tipo de gente, né, de vitimismo, é você entender o seguinte, que ninguém precisa te dar oportunidade. Você é a oportunidade. E quando você entende que você é a oportunidade, você começa a mudar a forma como você faz as coisas no teu dia a dia. Olha que interessante. Depois que eu abri a clínica, eu sempre gosto de participar das entrevistas, né, das pessoas que vão trabalhar lá na clínica, quando a gente abre vagas para entrevista. E eu vejo que as pessoas não se preparam. Elas querem uma oportunidade de emprego e quando a gente vai para a entrevista, a pessoa erra no óbvio. E é muito comum, né? Olha que interessante. Vamos dar um exemplo. Eu abri ontem contratação e das 10 pessoas que estavam na lista, 5 faltaram. Disseram que chega atrasada e que não ia poder ir não. Então, ou seja, será que realmente essa pessoa está atrás de oportunidade? As outras 5, 3 errando no óbvio. Uma, né, chegou mascando chiclete. Como é que você vai para uma entrevista mascando chiclete? A outra chegou atrasada. Então, ou seja, você vai para uma entrevista de emprego e você chega atrasada no dia da entrevista. Ou seja, será que essa pessoa realmente é a oportunidade que ela está buscando? Então, olha que interessante. E uma outra coisa, você vai para um lugar que você sabe onde é e você não estuda o lugar primeiro. Ou seja, eu vou para uma clínica médica onde só foca em tratamento de varizes e a gente pergunta assim, você sabe qual é o tipo de serviço que a gente faz aqui? Não, não sei não, sei que é a clínica médica. Então, ou seja, não é a oportunidade que está te faltando. Você não está se comportando com a melhor oportunidade para aquela vaga de emprego que está surgindo. Então, uma coisa que você precisa entender para tornar o teu futuro mais previsível é ter clareza do que você quer. Então, ou seja, eu quero aquela vaga de emprego lá na clínica de Rafael. Então, ou seja, para que aquela vaga de emprego seja minha, o que eu preciso fazer? Ou seja, é importante eu chegar com antecedência lá no dia da entrevista? É importante eu ter um comportamento que esteja alinhado com essa empresa? Qual é o comportamento que essa empresa busca? Vou ver alguns vídeos na internet lá de como é que funciona. Segundo, essa empresa, qual é a função dela social? O que ela faz? Quais são os problemas que essa empresa resolve? Segundo, quem é esse médico? O que ele faz? Quais são os pontos incomuns dele? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? O meu futuro, eu quero aquela vaga. Qual é o comportamento que eu preciso ter para que essa vaga seja minha? Ou seja, para que essa oportunidade seja a minha oportunidade. Então, ou seja, olha como começa a fazer coerência agora com o que eu falei na instante. Então, ou seja, eu tomei a decisão de que a vaga é minha, agora eu vou me tornar a melhor oportunidade para aquela vaga. Ou seja, eu vou chegar antes do horário, eu vou chegar com a roupa digna para trabalhar naquele lugar, eu vou chegar sem mascar chiclete, eu vou estudar sobre a empresa, eu vou estudar sobre o dono da empresa, para na hora da entrevista eu utilizar essas informações para mostrar a ele que eu me preparei para aquela vaga. Entende? Então você não precisa de oportunidade, você tem que ser a melhor oportunidade para aquela oferta de emprego. Então, ou seja, mas por que as pessoas erram? Porque ela não sabe o que ela quer. Ela, na verdade, não quer o emprego, ela quer o dinheiro. Só que o dinheiro, ele é um resultado do teu comportamento. Então, se você começa a entender que o teu problema não é o emprego, mas é o teu comportamento, e você começa a entender que você não precisa de oportunidade, você precisa ser a oportunidade, olha que interessante. Por quê? Porque se a vaga está aberta para uma pessoa, você precisa chegar ali e mostrar que você é a melhor opção que aquela pessoa tem para aquela vaga.
Entende? Então é assim que o teu futuro começa a tornar previsível. É assim que você começa a conseguir concretizar as coisas que você sonha na tua vida. Então a mesma coisa. Eu quero chegar no verão com o corpo massa. Porra, quero estar com o corpo top nesse verão. Beleza. O que é que eu preciso fazer na minha vida para que isso aconteça? Porra, eu vou andar com pessoas que bebem? Não vou andar. Eu vou andar com pessoas que só comem porcaria? Eu não vou andar. Eu vou precisar malhar todos os dias? Vou. Então o que eu preciso fazer? Dentro do meu dia, eu consigo malhar que horário? Porra, eu só consigo malhar 5 e 10 da manhã. Então eu vou acordar às 4h40. Eu preciso me alimentar bem. Eu consigo fazer isso sozinho? Não, eu vou procurar um nutricionista. Vou procurar um conselheiro na área de nutrição para que esse conselheiro me dê o que eu preciso fazer no meu dia a dia para isso dar certo. Rapaz, eu vou malhar, eu estou muito cansado. Então eu vou precisar de um conselheiro para me orientar no meu treino, para que esse treino tenha a eficiência que eu preciso para chegar naquele resultado lá em janeiro. Eu vou começar a moldar o meu ambiente, selecionando quais são as pessoas e ambientes que eu vou frequentar, para que isso aqui molde o meu comportamento para que eu consiga atingir o resultado que eu quero lá em janeiro. Olha como fica mais claro a gente conseguir realizar os nossos sonhos. Olha como fica mais claro a concretização do que a gente quer. Quando primeiro a gente sabe o que quer e o que a gente precisa se tornar para isso acontecer. Então eu dei aqui exemplo de entrevista de emprego, eu dei aqui exemplo do tipo de corpo que você quer ter. Agora eu te pergunto, quem você quer ser no futuro? Qual tipo de profissional você quer ser dentro do teu mercado? Perfeito, você já sabe quem é? Pronto. Quem é que você precisa se tornar para isso acontecer? Quais são as pessoas que você deve acessar para te ajudar a se tornar essa pessoa que é a pessoa que você quer ser lá no futuro? Aí a pergunta que eu te faço, e você está procurando essas pessoas? Você está moldando os ambientes que você frequenta? Você está escolhendo as pessoas que vão ser teus conselheiros nessa jornada? E você? Está se transformando nessa pessoa? Está tomando decisão todo dia para fazer o que precisa ser feito? Olha que interessante. Olha como as coisas agora começam a fazer mais sentido, né? Olha como fica mais claro eu entender o meu passado. Olha como fica mais claro eu entender o que eu preciso fazer no meu presente para que o meu futuro, sim, seja aquele futuro que eu estou planejando. E isso era muito importante. Quando eu fazia cursinho, eu sabia que eu tinha que acordar todos os dias 3 horas da manhã, porque eu não conseguia estudar à noite. Então eu acordava 3 horas, estudava de 3 a 6, 6 eu parava, tomava café, 7 horas eu voltava a estudar, estudava até meio-dia tomava banho, ia pro cursinho, voltava do cursinho, tomava café, tomava banho, estudava até 8h30, dormia 3 horas. Todos os dias. Todos os dias eu fazia isso. Por quê? Porque eu sabia que se eu não fizesse isso todos os dias, no dia D, que é o dia da prova, eu não ia estar pronto. E se eu errasse uma questão, eu não passaria em medicina. Então olha como é importante eu ter clareza. E aí entra o outro ponto importante. Quando você começa a colocar aquele futuro dentro da tua mente. Ou seja, no ano que eu passei em medicina, eu já me sentia médico. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu já me imaginava andando pela UFS. Eu já me imaginava discutindo com meus colegas sobre medicina. Então, ou seja, eu fui colocando aqueles pensamentos na minha cabeça para que as trilhas neurais que fossem formadas, ou seja, os caminhos dentro da minha cabeça, eles moldassem o meu comportamento para quando desse 3h30 da manhã, 3 horas da manhã que eu acordava, e eu falasse assim, velho, eu já sou médico, eu tenho que acordar. Para quando desse preguiça de fazer as atividades de química, física e matemática, eu lembrasse, eu já sou médico. E para que isso se concretize na minha vida, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E amanhã, eu já quero te convidar para a gente fazer o nosso desafio aqui. 30 dias sem açúcar. 30 dias sem açúcar. E amanhã a gente começa isso. E você, que está precisando perder peso, eu vou te ajudar. A gente vai fazer juntos 30 dias sem colocar açúcar na boca. Beleza? Quem cola comigo diz sim. Quem vai cair junto comigo nessa história aí? Por quê, Rafael? Por quê? Por que você faz essas maluquices? Por que você toma banho gelado de vez em quando? Essas doideiras? Por quê? Porque eu preciso me testar para isso. Eu preciso me colocar nas adversidades para que eu me torne mais forte. Pronto.
Thay falou sim, Sandra, Cote, bora. Ah, rapaz, eu quero ver minha mãe entrar nessa agora. Mônica disse que já tá 12 dias, vamos ver essa conversa de Mônica aí. A Milton disse sim. Lu falou, bora ver, viu? Quero ver vocês colar junto aí. Julie eliminou 10k. Manu disse que sim. Bora, Ró, quero ver você junto aqui, viu? Ó, todo mundo. Eu quero ver essa galera 30 dias sem açúcar comigo aqui, viu? Sônia. Bora ver, viu, manhã. Larissa, bora, Larissa. Toma vergonha na sua cara e diga assim logo aí, vá. Simbora. Então tem uma galera aí. Então amanhã a gente começa 30 dias sem chocolates e sem açúcar, beleza? Então vamos lá. Quero ver Larissa, minha advogada, dizer sim aí, ó. Vai começar que dia? Amanhã, segunda-feira. O dia de começar. Bora, Ró. Ró enrolou aí e não falou não, viu? Pois é, minha mãe. Você tem sabotado a nossa dieta aí, viu? 30 dias. Vou seguir a fé. Bora, Larissa, diga assim aí. Às vezes dou uma roubadinha. Não vai roubar nada. 30 dias sem açúcar. Sonália disse aí. Vou printar. Mônica, printa tudo isso aí que eu quero ver essa galera depois com conversa mole dizer que não entrou. Mônica, vai printando essa galera toda que disse sim aí. Simbora. Larissa advogada enrolou e disse até agora nada. Cremilda, top. Show. Então a partir de amanhã é 30 dias sem açúcar. Zero doce, zero açúcar. Perfeito? Simbora. Olha aí, ó, pronto. Ró disse que sim. Só minha advogada que tá enrolando aí. Até agora. Enrolou. Acho que até pulou da live já aí. Então é isso, gente. Então, olha. Agora eu senti firmeza. Agora essa aí realmente é a nossa advogada, viu, Mônica? Show. Gente, por que isso é importante? Porque isso é extremamente importante. Porque você precisa ter clareza do que você quer. E quando você aprende a se colocar em situações adversas, como por exemplo, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei um tempão sem comer doce. E ultimamente eu dei uma descorregada aí, eu tô comendo muito doce. Então, ou seja, quando eu mostro pra mim que eu consigo controlar coisas que são difíceis, fica mais fácil controlar outras coisas. Então essa questão de ficar aí 30 dias sem açúcar, que a gente vai entrar, uma galera diz que sim, né? E eu quero ver vocês juntos comigo. É você entender que quando você faz isso, você mostra pra você que você consegue controlar a tua vida. Quando você não consegue controlar uma coisa como tirar 30 dias de açúcar da tua vida, o que acontece? Você não consegue controlar nada. E toda diversidade que vier na tua vida, você vai se lamentar. Mas quando você prova pra você que mesmo coisas que você gosta de fazer, você consegue não fazer, você está mostrando para você o quanto você é forte. Você está mostrando para você que você está disposto a tudo para realizar o que você quer. Então esse desafio é exatamente para mostrar para mim que eu consigo controlar mesmo coisas que são difíceis de controlar. E quando você faz isso, isso vai repercutir em várias áreas da tua vida. Vai repercutir na forma como você vai lidar com seu filho. Você vai repercutir na forma como você vai lidar dentro do teu emprego. Do líder que você vai ser. Então esse é um tipo de comportamento que tem que ser treinado. E treinar dessa forma é você ir em uma coisa que é difícil. Entendeu? Então, quem colar comigo, vocês vão ver que depois de 30 dias vocês vão ser totalmente diferentes do que vocês são. E a forma como você vai lidar com teus liderados, com teu filho, com teu cônjuge, com tudo, muda. Muda completamente. Então vão para esse desafio e vocês vão ver quanto isso vai mudar para vocês. Perfeito? Então, amanhã a gente segue firme. Beleza? Vou sugerir para todo mundo para fazer igual que eu vou fazer. Eu vou comprar uns post-it amanhã. Vou botar 30 dias o número, ó. 1, 2, 3, até 30. Sugiro vocês fazerem a mesma coisa. Perfeito? E a cada dia você vai tirar ali um post-it. Um post-it, um post-it, um post-it. Até a gente chegar no D1. Daqui a 30 dias a gente vai fazer uma live de novo pra gente conversar sobre isso, né, pra vocês. Lógico que vai ter live todo domingo. As lives do domingo vão continuar, a gente não vai parar com as lives do domingo, tá bom? Isso aqui já é um mantra do nosso domingo pra começar a segundona na outra pegada. Mas eu resolvi hoje, diante dessa live de hoje, né, que são os 3 tempos da nossa vida, eu quis trazer essa ideia que eu já tinha conversado comigo esse final de semana sobre essa decisão e amanhã a gente começa ela, tá bom? E eu espero que quem disse sim aqui, que Mônica já printou, daqui a 30 dias eu quero ver se vocês realmente caíram pra dentro, tá bom? E lembra, não é por mim, é por você. É por você mostrar pra você que você consegue controlar os teus instintos. Que você consegue controlar coisas que você achava que era incontrolável.
Só que isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais forte, a tomar decisões mais estratégicas e entender o poder do não. Perfeito? Mônica botou aqui, tô ouvindo muitas provocações, tenho vivido muitas provocações, mas como isso é algo muito claro da minha cabeça, não tenho sofrido, eu vou conseguir. Pois é, aí ó. Bora, Mônica, cai pra dentro 30 dias a partir de amanhã, pra ficar 42 dias, pra você ser a recordista aqui de todo mundo. Nemo botou aqui, eu fiz em 2018, eliminei 6 quilos, então vamos cair pra dentro de novo. Rai disse que vai cair também, Ró já confirmou. Neomeli falou que vai também, né, Mônica? Larissa advogada tá printada, e eu quero ver se ela não vai cumprir com isso, viu? Simbora. Show. Então é isso, gente. A gente termina a nossa live e amanhã a gente começa esse desafio 30 dias sem açúcar. A Alcione também disse que vai. Minha mãe já disse, eu não quero açúcar lá de domingo, viu? Léo vai ficar sem bolo de chocolate esses dias aí, pra não sabotar. Porque eu e Mônica, né, pra não sofrer mais. Aliás, não, pode fazer. Aí que é bom, você tá na mesa com o bolo e você não comer. Aí que fica mais doido ainda. Beleza? Então é isso, gente. A gente finaliza a nossa live. A live de hoje foi top. Eu vou deixar ela salva pra você que perdeu parte dela. Acho que pra mim, nos temas mais tops. Quero ver Leonardo, coitado. Pois é, mas Léo é criança, não ter como controlar isso. Mas a gente é adulto. E adulto faz o que precisa ser feito. Criança reclama, adulto faz o que precisa ser feito. Beleza? Então vamos com tudo. Quero ver vocês junto comigo aí nesses 30 dias de desafio sem açúcar. E a gente vai cair pra dentro juntos, tá bom? Beleza, então é isso. Muito obrigado pela audiência. Hoje a gente bombou aqui na live, tá bom? Assim que terminar, deixa lá teu comentário. E eu quero ver você botar ali, ó, eu topo o desafio. Escreve lá no comentário. Assim que eu terminar a live, vocês vão botar assim, ó, eu topo, tô dentro. Beleza? Bota lá. Eu vou deixar a live salva. Galera, muito obrigado. Excelente semana. E amanhã a gente tá juntos, firme e forte aí nesse desafio, beleza? Acho muito difícil deixar de consumir açúcar, um alimento altamente viciante. A não ser que saia mal, que causa saúde. Pois é, importantíssimo isso que você falou aí. Deixa eu ver aqui. Detinha. Por quê? Não sei se você sabe, açúcar vicia mais do que cocaína. Olha que doido. O açúcar vicia mais do que cocaína. E quando você consegue passar por um desafio desse, esquece, não tem nada na vida mais que você consiga ser desafiada e conseguir vencer. E é por isso que é difícil. Mas você tem a opção de mostrar pra você todos os dias que você pode sim, que todas as diversidades que vier pra você, você consegue bater no peito aqui, ó, e segurar. E esse desafio é exatamente para esse tipo de gente que quer se desafiar, que quer mostrar que é melhor do que o açúcar. Perfeito? Então, Detinha, quero vocês juntos aí no desafio, tá bom? Sei que é difícil. Não acho que é difícil pra você não, é difícil pra todo mundo. Todo mundo aqui que come doce sabe o quanto é difícil. Mas a gente vai conseguir nesses 30 dias. E eu vou estar aqui todo dia postando, ó. Já falei com vocês, compra o post-it, bota lá 30 dias, cola na parede e a gente vai tirar todo dia um. Beleza? Simbora. Meu pai disse que não. Toma vergonha, meu pai. Vai ficar só tu de fora, é? Meu pai... A gente vai botar ele no bolo. Líquido, o açúcar alimenta o câncer. Exatamente. O açúcar faz mal demais. E como eu disse, vicia mais do que a cocaína. Por isso que é difícil. Amo café, só tomo sem açúcar. Aí, ó. O Cremildo já tá jogando duro. Bora, Rai. Entra junto com a gente também. 30 dias sem açúcar aí. Simbora. Beleza, galera? É isso. A gente finaliza a live de hoje. O tema foi top. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que a partir de agora vocês entendam essa relação entre os 3 tempos e a importância dele para nossa vida, para nos ajudar a entender um pouco melhor as nossas ações. Tá bom? Regiane Botelho, vou deixar o açúcar para as formigas. Perfeito. Eu vivo na frente de doce e chocolate, mas vou sim. Isso aí, Ró. Show! Gostei de ver, Ró. Aí que é mais top. É você lidar com aquela diversidade na tua frente e você se controlar a tal ponto de não frouxar com elas. Tá bom? Beleza? A gente finaliza por hoje. Vou dormir que amanhã o desafio começa e o treino tá lá, firme e forte. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela audiência. E a gente se vê no próximo domingo com mais uma live aqui do programa Mentalidade, tá bom? E assim que terminar, vai lá e deixa um comentário. Eu tô dentro. A palavra é... Vamos botar mais fácil. Eu topo. Só botar assim, ó. Eu topo. Aí eu quero ver, deixar lá firme pra ver que vocês realmente vão cair pra dentro junto comigo, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo domingo.